O tema hoje surgiu de uma pergunta no Instagram, né, feita por uma das minhas amigas do Instagram, e foi o seguinte: qual a diferença entre dependência emocional e amor? Não é? Quando é que a gente ama e quando é que a gente está dependente emocionalmente? Nossa, eu achei fantástica essa pergunta. Quando a gente fala, vamos começar a falar de amor então. O amor, por exemplo, para a psicologia positiva, ele é uma força de caráter construtora, que faz com que as relações fiquem estáveis, que faz com que o ambiente se equilibre, o ambiente familiar, o ambiente relacional, o ambiente do trabalho, a relação com as amizades, com os amigos. Então, há um equilíbrio das relações, não é? Então, funciona, né? Como diz a visão sistêmica, o dar e receber funciona numa proporção equilibrada e saudável, construtora, não é? De uma maneira onde as pessoas se entendem, onde há o compartilhamento de afetividades, onde a conversa, o diálogo se faz presente. E o amor, ele é tão fundamental para o mundo que ele é capaz de transformar. Então, o amor é uma força transformadora. Então, as relações afetivas, por exemplo, as uniões afetivas, elas ganham uma estabilidade muito grande quando esse amor ele é compartilhado, quando esse dar e receber ele funciona. Quando eu olho a necessidade do outro, mas eu tenho como medida também as minhas necessidades. Tá? Os meus sentimentos, emoções, valores estão dentro de mim, estão comigo. E como eu me sinto bem, como eu me sinto feliz, como eu me sinto tranquilo, eu consigo me relacionar bem com o outro. E o amor vai sendo construído. O amor vai sendo a base da relação. Então, há respeito, há equilíbrio, há tranquilidade, há harmonia. Se porventura algum, por exemplo, conflito acontecer, a força do amor é capaz de equilibrar esse conflito e tirar os aprendizados, a gratidão se faz presente e o perdão muito mais. Caso aconteça algo que seja mais grave um pouco, não é, na relação. É natural existirem conflitos nas relações. Sejam elas amizade, como eu falei, seja de união afetiva, seja familiar, seja no trabalho, porque no trabalho também o amor se faz presente. Existem várias configurações de amor e a gente pode conversar num outro momento. Agora, quando a gente fala da dependência emocional, o nome já diz, eu me torno dependente das situações, dependente do outro para que eu possa fazer e viver a minha vida. Então eu acabo vivendo a minha vida não em prol de mim mesmo, mas eu passo a viver em prol do outro. É como se eu fizesse um pacote com meus valores, minhas emoções, meus sentimentos e colocasse nas mãos do outro e deixasse o outro fazer a gestão de tudo isso. E eu só dou um passo a partir do que o outro está desejando, querendo, fazendo. E a pessoa dependente emocional, ela precisa disso, ela se sente bem. Eu conversando com alguns psicólogos, eles falaram um termo que eu achei fantástico. O amor patológico é um amor adoecido à dependência emocional. Eu vivo em prol do outro, eu não vivo, como eu falei há pouco, por mim mesmo. Então, os comportamentos de uma pessoa com dependência emocional é de grande dependência. Olha só, naturalmente, a gente pode atrasar, naturalmente eu posso não atender no momento porque eu não posso. Eu posso estar trabalhando e não posso falar contigo. Então, dependente emocional, o que ele vai fazer nessa hora? Exemplo, tá, gente? Ele vai ligar várias vezes a pessoa dependente emocional. Porque ela não confia de maneira nenhuma, não pode ser. Eu já liguei 5 vezes e não me atendeu. Então, os comportamentos são exagerados. O ciúme é exagerado, ok? Porque começa a perder o controle natural. O ciúme, ele existe, né? Existe, a gente tem ciúme das coisinhas nossas, às vezes, mas eu estou falando daquele ciúme que é doentio, ou que é a perda da confiança total. Então, a pessoa dependente emocional, ela se torna desconfiada também,
há uma desconfiança muito grande, eu não confio de maneira nenhuma. É tão dependente que o grande medo é que qualquer coisa que eu faça, eu sou dependente emocional, vamos colocar como exemplo, qualquer passo meu pode ser que outra pessoa não me queira mais, o meu amigo não me queira mais, ou a minha família não confie mais em mim e não me tenha como a pessoa, não é, como responsável ali naquele momento. Então, o dependente emocional vai ter esses comportamentos adoecidos. Não é? A saúde emocional fica fragilizada, e se saúde emocional está fragilizada, pode ter certeza que as outras dimensões da vida também são fragilizadas, porque esse movimento ele acaba generalizando tudo e parece que tudo na minha vida depende do outro. E eu não consigo ter essa independência, eu não consigo fazer as minhas escolhas sozinho. Eu não consigo, por exemplo, tomar uma decisão, como eu falei agora. Eu preciso do outro para eu escolher as minhas coisas. Eu me tornei dependente emocional. Então, para ver só, né, como mina várias dimensões da nossa vida a dependência emocional. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quando perceber que esses movimentos exagerados, não é, e de dependência em todos os sentidos. Olha só um exemplo. O que acontece com uma pessoa que é dependente emocional? Só um exemplo. Vamos dizer que eu almoço contigo todos os dias. E nesse dia eu preparei o almoço, eu estou te esperando para almoçar comigo. Acontece algo, você não chegou no horário normal. Então, eu começo o quê? A gerar pensamentos. Esses pensamentos geram imagens e não são imagens boas. Deve estar fazendo outra coisa, não quer vir almoçar comigo, é porque não gosta de mim. Eu sabia que isso um dia ia acontecer, eu tinha certeza. E olha só, a matriz de pensamento, como diz a programação neurolinguística, ela vai crescendo. E vai crescendo numa proporção de grande prejuízo emocional. Porque as imagens que são geradas são imagens de coisas que não são boas. Então, o dependente emocional gera também, né, uma quantidade de imagens que não são boas, são adoecidas as imagens também. Aí a pessoa chega, onde tu estava? O que tu estava fazendo? Por que tu me deixaste sozinho? Por que? E começam os conflitos, porque eu sou tão dependente que eu preciso de você até para eu almoçar. E se chegasse 2 horas depois, eu não teria almoçado. Perdi o apetite. Ah, o dia não presta mais para mim hoje. Você sempre faz isso comigo, então o comportamento, gente, de uma pessoa dependente emocional toma essa proporção. Ou pode acontecer o inverso, eu sou totalmente submisso a você. É o dependente emocional. Ele fica submisso às vontades, não é, do outro. E detalhe, né? O meu valor está do lado de fora. Porque eu dependo de você para validar a minha vida, para validar as minhas coisas, para validar tudo. Então, se você percebe que o amor está um pouco diferente, que você está começando a depender demais, olhe para isso. Olhe se você não está se tornando dependente emocionalmente, tentando preencher algo que só você pode preencher e não o outro. Então, há uma diferença muito grande entre o amor e a dependência emocional. Olhe para isso com muito carinho. Veja se o amor está bem na sua vida. Mas entenda que pequenas coisinhas acontecem, são naturais em qualquer relação. Agora, se tudo está exageradamente me prejudicando, olhe para isso, para ver se também você não está nessa dependência emocional. Grande abraço.